Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar de um elemento que só foi introduzido na tabela periódica no ano de 2016 e muitas vezes não está presente nos livros de escola, meu irmão. E só veio a estar presente no ano de 2016 porque a bomba estourou. A merda voou pelo ventilador e eles foram obrigados a colocar o elemento 115 na tabela periódica. Mas, se você estudou aí naquelas escolas públicas no ano de 90, você nunca ouviu falar sobre esse elemento, tá? E tem mais, a tabela periódica não são todos os elementos da natureza, tá? São aqueles que nós conhecemos. E aí o elemento 115, que sempre está presente quando se fala em vimanas, discos voadores, abertura de portais, agora está sendo reconhecido aí na tabela periódica, tá? Então esse aqui é o elemento 115. Eu vou colocar a imagem aqui para você poder ver. Nós temos aqui esse elemento na tabela periódica, tá? O nome desse elemento é chamado Moscóvio. Aí você fala, tá, mas o que tem de mais nesse elemento, né? O que tem de mais nesse elemento que faz com que as pessoas não queiram colocar na tabela periódica, né? Pois bem, senhores, aqui nós vamos falar sobre esse assunto, né? Mais interessante para vocês aqui, tá? Olha só que coisa interessante. O elemento 115, ele é mais duro do que urânio, mais duro do que titânio. É um elemento que a raça humana não consegue criar em laboratório. Quando se é criado o elemento 115, em pouquíssimos instantes ele se desfaz. E nós temos aqui um filme, se não me falha a memória, esse filme aqui, ó, Homem de Ferro 2, onde Tony Stark acaba de descobrir e acaba de criar um elemento. Por quê? Porque a energia do seu traje, do Homem de Ferro, era limitada e também ela produzia radiação que estava matando ele. Aí ele cria um elemento que não é nocivo aos seres humanos, mas que possui alto teor energético. Quem aqui não viu o filme do Tony Stark? Ele basicamente, ó, criando lá um elemento na tabela periódica. Ó. Olha lá, para quem nunca viu aqui, ó, ele vai lá e começa a criar o elemento na tabela periódica, né? Então o cara utiliza laser, energia, e você vê que ele faz um círculo, né? Ele faz um círculo na casa, exatamente igual a criação do elemento 115. Exatamente igual, meu irmão. Aí ele faz um círculo que dispara um feixe de luz. Esse feixe de luz bate na peça e cria, né, eu não sei se é vibrânio, cria esse elemento na tabela periódica que ele utiliza para poder fazer o seu traje robótico ser erguido aos céus. Aí você fala, pô, mas onde é que esses caras tiraram isso, né? Pois bem, os caras fizeram isso. Ó. No final do ano de 2015, cientistas da Universidade da Califórnia desenvolveram um tipo especial de metal extremamente forte e ao mesmo tempo extremamente leve. Além disso, o metal é muito flexível e resistente ao calor extremo. Tá? Segundo alguns, esse metal é muito semelhante ao metal do acidente de Roswell, que teria sido recolhido pelo Major J.C. Marcel. A maioria dos objetos eram extremamente leves. Era um material muito fino e forte, que não pesava quase nada, diz o cientista nuclear canadense Stenson Friedman. E curioso, cara, olha só, é que o elemento 115 ele só veio a ser adicionado na tabela periódica no ano de 2016, cara. E aí você fala, tá, mas o que tem a ver com isso? Imagina você que esses discos voadores que estão no céu, não estou falando de alienígena, estou falando de anjo caído aqui.
Imagina você que esses discos voadores, você deve pensar assim, esse negócio deve ter 1 tonelada, 10 toneladas de peso. Esse negócio deve ser muito pesado, né? Deve ser muito pesado. Não, esse metal é extremamente leve. Inclusive, nós temos o grafeno, que é um metal resistente pra caramba, leve, e que você pode criar pré-configurações com ele. Como assim pré-configurações? Você pode tornar o grafeno condutor elétrico. O grafeno ele é isolante, ele não é condutor, mas você consegue alterar a estrutura molecular do grafeno, permitindo que ele seja condutor elétrico. Você pode fazer com que o grafeno seja isolante térmico. Você pode pegar, é como se fosse brincar de Deus. Os caras pegam o grafeno e modificam ele, meu irmão. Quer fazer um traje que aguenta 5.000 de temperatura? Usa o grafeno. Então você vê que o grafeno já é amplamente utilizado. E o futuro da humanidade, infelizmente, é o grafeno, meu irmão. É basicamente um computador quântico. A espessura de um papel, um décimo da folha de um papel A4. Você pode pegar uma ponta de um lápis, pressionar e colocar um elefante em cima que não rompe, cara. Que não rompe. Então, assim, o grafeno é um super material. Só que aí muita gente fala do grafeno. Só que poucas pessoas vão falar sobre o elemento 115, né? Que justamente são os elementos utilizados para super velocidade. 2 elementos que você nunca vai ouvir falar em televisão, você nunca vai ouvir falar em lugar nenhum. O elemento 115 que eu estou falando aqui e o mercúrio vermelho. Você jamais vai ouvir falar desses compostos. Garanto para você, você nunca vai ouvir, você nunca vai ver na Rede Globo falar de mercúrio vermelho e de elemento 115. Pode falar do grafeno, mas desses 2 ninguém vai falar. E aí o pessoal vai dizer, tá, mas o mercúrio vermelho, o que é o mercúrio vermelho? O mercúrio vermelho ele é criado na base do ouro. Na base do ouro. Por que esses antigos faraós, né, o pessoal de Sodoma, Jericó, Babilônia, essa galera alienígena, Anunnaki, por que tem sempre um apreço pelo ouro? O ouro é um excelente condutor elétrico, né? E também tem suas propriedades aí absurdas. Mas o motivo principal é que através do ouro você consegue, através da alquimia, transformar ouro em mercúrio vermelho. Não me pergunta que eu não sei como é que faz isso, mas você pega o mercúrio vermelho e ele é utilizado em combustível espacial. E mesmo assim a galera não consegue aproveitar 100%. O mercúrio vermelho ele possui uma capacidade magnética absurda. Quando a gente fala de campo magnético, para você que não sabe o que é um campo magnético, ó, campo magnético toroidal. Só para ficar fácil de vocês entenderem aqui. Quem nunca ouviu falar de campo magnético, às vezes você não tem essa informação. O campo magnético ele funciona como se fosse uma espiral. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um... Eu vou colocar apenas campo magnético para ver se a gente acha uma imagem mais didática. Aqui, ó. Isso aqui é o campo magnético, onde nós temos a atração e a repulsão de polos magnéticos. Então, essa história de que os opostos se atraem é isso aqui, ó. É isso aqui. Então, o campo magnético ele funciona dessa maneira. A Terra, ela tem um campo magnético, ok? Campo magnético da Terra. Só para você entender mais ou menos a perspectiva aqui, ó. Nós temos o que é chamado de cinturão de Van Allen. Tá? Tanto no modelo redondo quanto plano existe o tal do cinturão de Van Allen. Eu vou usar, né, licença poética, esse modelo aqui que já está pronto. Tá? Então você tem o que é chamado de campo magnético da Terra. Nikola Tesla, olha só para tu ver como é que é a coisa. Nikola Tesla torre elétrica. Vamos ver se a gente acha fácil aqui. Nikola Tesla, ele desenvolveu, ele pegou a energia elétrica magnética da Terra e conseguiu, não sabemos como, porque todas as suas patentes foram confiscadas pelo FBI, o cara conseguiu utilizar a energia da Terra. E aí o cara conseguiu acender uma lâmpada. Tem uma imagem, eu não sei se eu vou achar a imagem do Tesla aqui,
que ele está segurando uma lâmpada sem fio, cara. Aqui, ó. Nikola Tesla, ele conseguiu a incrível façanha de segurar uma lâmpada elétrica sem fio. Hoje em dia, a galera não consegue fazer isso, velho. Tu pega aí os caras do MIT, de Harvard, faz aí para os caras carregar o celular sem fio. Eles não conseguem. Tipo assim, para eles fazerem um carregamento sem fio, eles têm que usar uma toroide, uma bobina absurda e ficar gerando campo magnético. Mas o Tesla não fez assim. O Tesla, ele conseguiu criar uma torre, inclusive essa torre foi derrubada, que alimentava uma cidade inteira magneticamente, sem atrapalhar, sem fazer mal à saúde. É uma energia fria, é uma coisa de outro mundo, cara. O Tesla, olha só para tu ver, ele criou uma corrente elétrica, ele descobriu, ele não criou, ele descobriu um tipo energético que assim, meu irmão, o negócio passava 1 milhão de volts e não fritava o cara, velho. Não fritava o cara. Então, evidentemente, eles boicotaram o sistema do Tesla. Nós estamos usando FIA até hoje. Tecnologia cyberpunk por conta do governo, né, que quer nos deixar cativo. Mas era uma coisa bizarra. E aí tá, beleza. Só que aí, você já entendeu mais ou menos como é que é o campo magnético da Terra. Então, o campo magnético, o cara usou o campo magnético. Agora só, campo magnético do ser humano, só para você poder entender. O ser humano, ele possui campo magnético. O ser humano, nós, seres humanos, produzimos energia elétrica. Você já assistiu o filme Matrix? Ele fala muito disso. O corpo humano produz energia elétrica. Os nossos nervos, para poder funcionar, eles são a base de eletricidade. Então, o corpo humano produz eletricidade. E boa parte do campo magnético da Terra está relacionado ao coração. Por isso que quando você vai numa fila no banco para poder pagar a sua conta, de repente tem um senhorzinho de idade contando moeda, aí tem um cara na frente que está estressado, batendo o pé, olhando para os lados, de repente você fica estressado também. Por quê? Porque aquela vibração ela é transmitida para você através do campo magnético toroidal de 3 metros em raio do ser humano. Então o ser humano ele possui, isso aqui já é sabido, o ser humano possui campo magnético. Então, o ser humano possui campo magnético, a Terra possui campo magnético. E aí, meu irmão, olha que coisa interessante. Olha só, metrô, acho que é assim, metrô magnético. Deixa eu ver se a gente acha ele aqui. Cara, hoje em dia tem tecnologia de você criar super trens-bala, super. Tipo assim, o trem-bala, eu não sei se é no Japão, acho que é no Japão. Tem um trem-bala que é mais rápido que um tiro de 38, velho. Sem brincadeira. Tu pega a velocidade do 38, se for uma munição de trena, cara, esse metrô consegue ser mais rápido do que a bala, velho. E aí você vai analisar a tecnologia desses trem-bala e é tudo magnético. Não encosta, tipo assim, eles não encostam no trilho, cara. É tudo magnético. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Trem-bala magnético. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem uma imagem mais acadêmica para vocês verem. Eu não vou ter imagem acadêmica aqui. Mas eu acredito que vocês entenderam. Isso aqui é o trem comum, né? Que tem aquele trilho, tem aquela roda metálica, mas tem um trem magnético, cara. E lá no Japão já existe já. E aí você se repara com o quê? Com a super velocidade desse trem, cara. E assim, vamos continuar para você poder entender. Então, nós temos aqui, ó, vamos colocar aqui, ímã, pilha, se movimentando, campo magnético. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Tem uns vídeos que falam sobre isso. Eu não sei se eu vou achar esse vídeo. É um experimento acadêmico, tá? Eu não sei se eu vou achar esse vídeo aqui, ó. Mas é basicamente o seguinte, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um experimento, né? Deixa eu colocar. Os caras pegam uma pilha e através do magnetismo, ó, eles conseguem fazer a pilha rotacional. Deixa eu só mostrar para vocês, ó. Por causa do campo magnético. Só que tem um outro vídeo que eu acho interessante, que eu acho que esse aqui, ó, trem magnético caseiro. É exatamente isso aqui, ó. Trem magnético com pilha. Acho que o termo correto é esse aqui, ó.
trem magnético com pilha. Deixa eu ver se a gente consegue pegar o vídeo já final, só para você poder entender aqui, ó. Tá, deixa eu ver. Trem magnético com pilha, simples tem aqui, ó. Olha só, olha a simplicidade que é isso aqui, ó. Olha só, os caras pegam o ímã, ó, tá vendo? O ímã atrai o metal, tá? Olha só, aí tem o polo positivo e o polo negativo, tá vendo? Coisa simples. Aí os caras fazem o quê, ó? Criam um círculo e colocam um ímã na pilha lá, ó. Olha só. O cara vai colocar lá dentro, ó. Olha só. E a pilha se move sozinha. E vai se movendo sozinha. Então a base daquele trem-bala é essa aqui, ó. A base daquele trem-bala é essa aqui. Beleza, agora que você entendeu isso aqui, vamos lá. Olha só. Magnetismo da Terra. Só para você entender. Tá? Pontos magnéticos da Terra. Só para a gente poder entender. A Terra, ela tem diversos pontos magnéticos. Deixa eu ver se a gente acha a imagem acadêmica aqui. A Terra, ela possui diversos pontos magnéticos. Tá? Não vai ter aqui imagem fácil aqui de mensuração para vocês, mas eu vou pegar essa imagem aqui. Tá? Fica licença poética, pessoal. Tá? Eu não utilizo desse modelo, mas eu vou usar isso aqui como referência. Tá? Então nós temos aqui o magnetismo da Terra. É claro que o magnetismo não é a cor verde que está ali. É só um exemplo, tá? É mais ou menos isso aqui assim, ó. Mais ou menos isso aqui assim, tá? Que é o magnetismo da Terra. Esse magnetismo da Terra, é isso que você tem que entender. Os discos voadores utilizam o magnetismo da Terra para criarem a propulsão. Como é que os caras conseguem criar uma aceleração tão absurda com o disco voador? Com o magnetismo da Terra. Por que o experimento do Nikola Tesla ele foi confiscado? Cara, Tesla quando morreu, o experimento dele foi confiscado. Mas olha só, 1953, UFO incidente. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Tá? Eu vou ver se a gente acha a imagem, tá? Mas o que aconteceu foi o seguinte: os Estados Unidos já estavam desenvolvendo discos voadores no ano de 1943, utilizando o que? Tecnologia do Nikola Tesla, essa energia fria, campo magnético, já estavam desenvolvendo. Então, você imagina o seguinte: teve um caso que os caras meteram bala, acharam que o disco voador estava invadindo a Terra. Os caras começaram a artilharia pesada, botaram um monte de holofote no disco voador. Mas é coisa dos militares, cara. Dos próprios militares, tá? E o que eu acho interessante de tudo isso aqui é o seguinte: tem um campo magnético da Terra. O elemento 115 que nós estamos aqui é um elemento metálico de alta condução elétrica, que está presente em todos os discos voadores. Não é o grafeno. O grafeno é um super material, mas é o elemento 115. Não tem como você falar, olha só, elemento 115. Não tem como você falar de elemento 115 sem falar de disco voador, cara. Não tem. Porque a base do disco voador é o elemento 115. E a galera, cara, tipo assim, os caras tiveram... Deixa eu pegar uma imagem aqui. Deixa eu ver se tem uma imagem mais... Eu vou colocar aqui elemento 115. Vamos colocar o nome dele, Moscóvio, né? Vamos lá. Moscovium 115, ó. Cara, não tem como. É uma substância inacreditável. Uma substância capaz de fazer com que você alcance determinadas velocidades e ao mesmo tempo seja extremamente resistente. E leve, resistente, com condução elétrica e não faz mal para o ser humano. Só que eles usaram um acelerador de partícula que está lá na França, Suíça. Tentaram criar o elemento 115. Eles conseguiram criar. Só que eles não conseguem manter o elemento por muito tempo. Porque, se não me falha a memória, o elemento 115 ele possui muitos prótons. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego a imagem aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Prótons. Olha lá, o elemento 115 ele possui 115 prótons em seu núcleo. Ó. 115 prótons em seu núcleo. Né? Então são 23 prótons a mais do que o elemento mais pesado que você pode encontrar na Terra em grandes quantidades, que é o urânio. Então o elemento 115
Ele possui mais próton do que o metal mais pesado, que é o urânio. E aí os caras já tentaram replicar isso. Aqui, Gates diz que o elemento 115 é um elemento extremamente raro, que é produzido um átomo de cada vez em aceleradores de partículas. Os caras conseguem criar um átomo por vez. Ele existe por apenas uma fração de segundo e antes de decair em outro elemento. Ou seja, eles forçam a criação do elemento 115, aí em um segundo eles criam um átomo, depois ele volta para o estado original. E isso com a tecnologia, né, científica de agora. A tecnologia secreta que o governo americano tem, que os caras têm, os caras criam isso aqui de olho fechado. Então o elemento 115, meu irmão, ele é extremamente importante para você poder utilizar os discos voadores. E por que eu estou falando disso para vocês? Por que eu estou falando disso para vocês? Se nós analisarmos o modelo da Terra, olha só, vou colocar assim, melhor ainda. Chineses. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Aqui, ó. Tá, essa imagem aqui, ela vai servir para explicar isso aqui para vocês. Por que é importante o elemento 115? Porque olha só, se nós partimos do pressuposto, licença poética, se nós partimos do pressuposto que o domo da Terra tá aqui, ó. Deixa eu pegar essa imagem aqui, colocar essa imagem mais aberta aqui, ó. Se nós partirmos do pressuposto, olha aqui, ó, que o domo se encontra nessa parte onde nós vivemos aqui, ok? Toda essa parte que está aqui para trás não tem energia. Toda essa parte que está aqui para trás não tem energia. Pô, você não, tipo assim, existem outros sóis, né? Acho que o termo correto seria sóis. Mas eu não vou entrar nessa pauta aqui agora. Vamos considerar que o que está fora do domo não tem luz. Vamos considerar, tá? E aí, se não tem luz, o organismo biológico não sobrevive, é extremamente frio, né? E tudo que está fora do domo está desativado. Tudo que está fora do domo estaria desativado. Por quê? Porque não tem vida ali. Então, se não tem vida ali, como é que você vai ter energia para você se locomover? Eu acho que nem vulcão funciona fora do domo. Então, lembra que cada inversão magnética a Terra reduz de tamanho. Aí você se pergunta, como é que um disco voador pode viver, pode se locomover fora do domo? Se não tem energia, não tem vulcão, não tem... Como é que essa porcaria consegue viver? Tá num breu, num escuro danado. Como é que esse negócio consegue viver aí fora? E aí a gente chega à conclusão que utiliza-se o campo magnético de toda a Terra. Não só da região que nós estamos, mas o campo magnético por excelência de toda a Terra. Então, se nós temos o campo magnético não só da região que nós estamos, mas de todas as outras regiões funcionando plenamente, o que acontece? Você utiliza esse campo magnético para se locomover. E aí, meu irmão, você precisa, para você atravessar de um lado para o outro, você precisa de simplesmente um material extremamente resistente e leve. Por quê? Quanto mais pesado é uma nave, mais combustível essa nave vai precisar. Então, você precisa de um material extremamente leve. E geralmente, diamante, que é um material muito duro, ele se torna quebradiço até certo ponto. Então, você tem que ser um material mais maleável, que apesar de resistente e duro, ele é maleável. Assim como aço, que você consegue entortar ele. Ele é duro, mas consegue entortar. E assim é o elemento 115. E aí o que acontece? Os discos voadores às vezes são feitos à base do elemento 115 para que eles se possam navegar no campo magnético da Terra. Eu não sei como é que está o campo magnético fora da Terra, mas a gente entende que o campo magnético ele não só está dentro do domo, mas de todo um contexto. E aí explicaria por que essa é a explicação, chegaria no porquê todos os discos voadores são metálicos. Já parou para pensar? Você não vê disco voador de plástico. Você já viu algum disco voador de plástico mesmo? Pensa um pouco. Você já viu algum disco voador de plástico, velho? Você nunca viu disco voador de plástico. Nem filme, nem... Você que foi muito doido, mano. Você não vê isso, cara, aparecendo. É tudo metálico. Tudo metálico. E aí a gente chega à conclusão que os discos voadores são metálicos. Mas não é qualquer metal.
é o elemento 115. E outra coisa, o mercúrio vermelho ele tem propriedades magnéticas. O mercúrio vermelho tem propriedades magnéticas, né? E também cria seu campo magnético. Então, tanto o mercúrio vermelho quanto o elemento 115 são dois elementos que eu acho que o mercúrio vermelho nunca vai estar na tabela periódica, mas são dois elementos que têm propriedades magnéticas de alta condução magnética e de alta resistência. E no caso do mercúrio vermelho é um material que produz luz. E aí você se pergunta por que alguns discos voadores ficam brilhando no céu. Meu irmão, pensa um pouco. Para você enxergar um disco voador, muitas vezes ele tem que estar brilhando no céu. Um avião que é gigante no céu, se não fizer barulho, dificilmente você vai ver. Se um avião tiver 10 mil metros de altura, você não vai ver o avião, velho. O ponto focal vai ficar quase que nulo. Você não vai ver o avião. Para você ver um avião, ele tem que estar próximo, já próximo, assim, pelo menos 3 mil metros de altura, né? E mesmo assim tem que fazer barulho. Agora, você olha para os discos voadores, a grande maioria das vezes, eles não fazem barulho, mas eles emitem luz. Emitem luz. Então, se tu olha para um disco voador, por exemplo, você vê eles emitindo luz. Tem até a batalha de Nuremberg aí, disco voador, que você pode encontrar disco voador emitindo luz. Então, o disco voador, ele emite luz por conta do mercúrio vermelho. E ele é metálico para ele utilizar o magnetismo da Terra. Como que esses caras fazem isso? Eu não sei. Francamente, velho. E eu acho melhor eu nem saber também, né? Vai saber. Mas é mais ou menos isso. Então, falou em disco voador, meu irmão, é impossível não falar de mercúrio vermelho e de elemento 115. É impossível de falar. Não tem como. É basicamente nessa pegada, cara. Elemento 115, para você conseguir circunnavegar a Terra, e combustível mercúrio vermelho, cara. Agora, como que eles utilizam o mercúrio vermelho? Cara, eu não sei, mas se você pesquisar, tem que pesquisar no patinho, né? Você vai colocar assim, eu vou lembrar o nome disso aqui. Eu vou ter que colocar o nome correto aqui, peraí, em inglês. Mercúrio vermelho. Vamos ver como é que escreve isso aqui em inglês. Red Mercury, né? Simplíssimo, né? Red Mercury. Achei que era outro nome. Vamos ver o que eu acho. O que a gente acha aqui. Vamos ver se a gente acha. Cara, utilizado pra caramba. Tá? Deixa eu ver se vai achar isso. E foi utilizado numa civilização. Né? Uma civilização foi utilizada, mas hoje em dia. Hoje em dia raramente vai se falar disso aqui. Mas os caras utilizavam o mercúrio vermelho, velho. Era algo bizarro. O que tem hoje em dia, os que os caras usam hoje em dia, não é mais isso aqui. Você já ouviu falar da pedra filosofal? Lá do Brother, como é que é o nome? Full Metal Alchemist, em português. Então, esse mercúrio... Agora, isso aqui era utilizado por uma civilização que foi erradicada, velho. Não é isso aqui, tá? Por favor, não é isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o termo. Isso aqui foi utilizado. Você vê tecnologias que... Esse aqui tem uma plaquinha que faz referência a isso, mas você vê os caras utilizando isso aqui. Como que isso aqui funciona, francamente, eu não sei. Mas eles usavam isso aqui em Porto... Deixa eu ver se eu acho. E outra coisa, velho. Esse mercúrio vermelho, dependendo da maneira que você faz, né, assim como o grafeno você pode alterar a propriedade molecular, o mercúrio vermelho é considerado o sangue do vampiro, né? Porque ele se torna invisível perante o espelho, né? Mas é porque os caras alteram algumas moléculas do mercúrio vermelho. Mas tinha uma parte, cara, que era interessantíssima, que falava do mercúrio vermelho para a questão de navegação. Eles usavam o mercúrio vermelho. Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso aqui. Como é que é o nome, velho? Poste de luz marítimo. Acho que o nome não é esse, não. Vamos colocar assim, poste de luz. Não é poste, não. Farol de luz, peraí. Farol de luz marítimo. Deixa eu ver se a gente acha aqui.
Tá. Vamos voltar aqui ao mercúrio vermelho e vamos ver se vai aparecer aqui, né? Vamos ver se vai aparecer aqui. Se os caras vão utilizar. Não vai aparecer aqui. Mas tem referências. Tem referências que eles utilizavam o mercúrio vermelho porque ele produzia muita luz. Você conseguia ver o mercúrio vermelho de longe. Produzia muita luz. Inclusive, sabre de luz também faz referência ao mercúrio vermelho. Tem um site, que é esse site aqui, ó. Eu vou abrir essa página aqui. Tem esse site aqui, ó. Chama Tartaria Info, tá? Maravilhoso o site. Um dos melhores sites que, cara, não tem... Tipo assim, é russo, você tem que usar o tradutor, né? O tempo todo. Mas esse site fala sobre o mercúrio vermelho, cara. É algo inacreditável. Eu não sei pesquisar isso aqui em russo, cara. Mas como é que eu vou falar isso aqui em russo, né? Vamos ver se a gente acha ele aqui, ó. Russo, né? Eu não sei se vai traduzir, se a gente consegue utilizar a pesquisa. Vamos ver se eu vou achar isso aqui. Vamos ver se a gente acha. A chave perdida, os pictogramas, conhecimento perdido. Vamos ver se eles vão falar sobre isso aqui. Eu não acho que vai falar, mas eles fazem um estudo muito a fundo sobre o assunto, mas sobre o mercúrio vermelho eu não sei se eles vão falar aqui, cara. É um dossiê que esses caras produzem, mas eu não sei se vai achar o mercúrio vermelho aqui, cara. Não vai. Mercúrio vermelho, deixa eu ver, não vai diretamente não. E assim, o mercúrio vermelho, né, eu lembro que esse site aqui, eles fazem artigos acadêmicos imensos, tá? E ele foi utilizado na navegação, na época da civilização de Tartar. Você já entendeu a civilização que eu quero falar aqui, né? Foi utilizado para gerar energia nas cidades. Inclusive, cara, os caras não fazem ideia. O brasileiro não pesquisa nada, né? Deixa eu pegar aqui, ó, a versão brasileira do site. Só que a versão brasileira ela não é tão assim, porque não tem tanto artigo, tá? Não tem tanto artigo. Mas deixa eu ver se eu acho aqui a questão da iluminação brasileira. Teoria Manaus eu já conheço. Onde está a lógica? A destruição de energia no Brasil, ó, aqui, ó. Olha só, isso aqui é falando sobre o Brasil, sobre a energia. Cara, no passado, há mais ou menos 300 anos, 200 anos atrás, os postes não tinham fios. Aí você se pergunta, como é que esses postes, meu irmão, como que isso veio depois? Como que esses postes funcionavam? Pô, como é que um poste desse não tem fio, velho? Você fala, pô, meu irmão, o que tá rolando aí? Só que é o que eu tô falando para vocês. Os caras tinham conhecimento de tecnologia que hoje em dia os caras não sabem. Aí começou, essa imagem aqui, ela mostra muito bem isso. Começou a substituição dos postes. Ó, saiu dos postes sem fio para os postes com fio. Tá vendo? Teve um momento no Brasil que eles decidiram tirar os postes. Ó, os caras dando manutenção no poste. Teve um momento aqui, ó, que eles decidiram tirar esses postes. E não tem como falar desse tipo de energia sem falar de mercúrio e elemento 115. Só que o elemento 115 é feito para viagens, né? E o mercúrio não. O mercúrio foi amplamente utilizado nisso aqui. E os caras não entendem, véio, como é que pode esse negócio existir no passado. Isso aqui é Brasil, né? Mas tem muito mais coisa, cara. Deixa eu ver se essa aqui vai falar também. Tem muito mais coisa interessante. Carrinhos Boeings que não tinham motor, funcionava à base de eletricidade. Tinha uma porrada de coisa que os caras falaram aqui que é inacreditável, cara. Deixa eu ver se tem uma imagem interessante aqui. Um monte de energia. Todo histórico, né? E tem alguns lugares no Brasil que eles demoliram, né? E eu nem vou falar desses lugares não, porque... no Rio de Janeiro, né? Eu nem vou falar não, porque você vai saber, né, como é que os caras são hoje em dia. Mas o fato eles trocaram tudo, né? E aí era a base de mercúrio. Então, cara, falou em disco voador, eu não consigo imaginar uma tecnologia que não utilize mercúrio vermelho e não utilize elemento 115. Agora, por que se utiliza essas coisas? Eu não sei. Francamente, eu não sei. Às vezes eu acho que o grafeno talvez seja melhor do que o elemento 115, mas francamente eu não sei. Tem um filme que é o Exterminador do Futuro, né?
que aquele robô humanoide, ele toma um tiro e ele volta à estrutura original. Às vezes aquilo ali está muito relacionado à maleabilidade do ferro, né? E aí você pode perceber que se fosse o elemento 115 ali, os caras tinham perdido a guerra. Porque a bala não ia furar, e se furasse, reconstruía, né? Mas assim, o que eu quero que você entenda aqui, tá? Eu não estou fazendo culto a extraterrestre, não. Mas os anjos caídos, que trouxeram consigo tecnologia do céu, que não foi permitida ser entregue aos seres humanos, essa tecnologia que eles trouxeram para o Brasil não, para o mundo, perdão, dentro dela, né, você pode pegar a história de Tubal-Caim, história de Enoque, história de Nimrod. Essa tecnologia, a história das Vimanas, é bizarra. Eu já até fiz um e-book sobre isso, falando sobre a Índia. Cara, tu pega essa estrutura intelectual que foi desenvolvida no passado, você tinha discos voadores sobrevoando a Terra numa super velocidade, numa estrutura colossal. E por utilizar o campo magnético nos discos voadores é tão forte, mas é tão forte, que ele dobra as leis da física. Por quê? Para você não virar purê de batata, né, você tem aí algumas leis intrínsecas, algumas constantes na física. Por exemplo, um avião ele não começa em 0 km por hora e aparece em 1.200 km por hora. Um avião ele vai gradativamente aumentando a sua velocidade. Quem já viu disco voador, isso não acontece. Disco voador é assim, tá? 0, vai para 12, 13 mil km por hora desse naipe. Tipo assim, uma aceleração tão rápida que você praticamente desconsidera essa aceleração. E se fosse analisar o ser humano, você tá no 0, passa para 12 mil, cara, você vira purê de batata. Até os seus ossos vão virar pó. Então, como é que eles conseguem acelerar e frear tão rapidamente? Porque o campo magnético é tão forte nesses discos voadores que eles criam uma dobra em volta do disco voador que não respeita a lei da física. Que não respeita. Por isso que o disco voador vai para um lado, vai para o outro, volta, acelera, por causa disso. E quando se analisa como que eles são capazes de fazer isso, sempre vai chegar em elemento 115, isso é óbvio. Todos os discos voadores, arrisco dizer que todos eles são elemento 115, e o combustível deles é o mercúrio vermelho. Agora, como que esse mercúrio funciona, eu não sei. Não existe tecnologia hoje, experimento científico, acadêmico, que mostre como o mercúrio vermelho pode ser usado como combustível. Não existe. Mas no passado, todos nós sabemos que utilizavam o mercúrio vermelho. Agora, como que funciona, não sei. Ou foi perdido ou foi oculto, mas de fato nunca saberemos. Tá? Então essa é a tecnologia que é necessária para você sobrevoar a Terra no santo graal da aviação, aí, ó, que é o famoso disco voador. Tá? Elemento esse presente até mesmo em abertura de portais. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, se realmente a coisa é sinistra desse jeito, ou tem alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, se está exagerando. Comenta aqui embaixo para a gente poder debater sobre o assunto, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.